Sejam bem-vindos, estimados irmãos e irmãs, mais uma vez a este programa Totus Tuus Maria. Convosco, Padre Delfim Afonso, missionário monfortino, oficial, não oficial, missionário da Companhia de Maria, para vos acompanhar nesta descoberta da figura de São Luís Maria Grignion de Montfort. No anterior programa aprofundámos um pouco a sua infância, a primeira parte da sua vida. Neste novo programa tentaremos desenvolver um pouco mais o que foi a vida deste sacerdote de Cristo. Se no epitáfio do seu túmulo víamos a inscrição zeloso, missionário, pai dos pobres, vemos também que ele foi um grande devoto da Santíssima Virgem, um homem preocupado com a salvação das almas. É neste sentido que neste programa iremos tratar de aprofundar esta segunda parte, esta segunda etapa da vida e o modo como ela terminou, trabalhando, exatamente, pelo zelo das almas, tentando aprofundar ou fazer tomar consciência aos cristãos das implicações da consagração batismal. Convosco então para vos acompanhar e para melhor aprofundarmos a figura deste homem. Pois bem, caros irmãos, para conhecermos melhor esta espiritualidade monfortina, convido-vos a fazer uma viagem de alguns quilómetros até à Vendée, esta região da França, e aí, chegando a uma pequena localidade que se chama Saint-Laurent-sur-Sèvre, vamos avistar 4 grandes torres que nos falam de que aquela localidade, conhecida como a Terra Santa da Vendée, aí vamos encontrar um túmulo de São Luís Maria Grignion de Montfort. Esta pequena localidade, na Vendée, guarda esse tesouro, o corpo de São Luís. Sobre o seu túmulo foi colocado no ano 1716 um epitáfio, uma inscrição que nos diz quem foi este homem. E é exatamente esse epitáfio que eu vos convido neste momento a ler comigo. E diz o seguinte: que vês, ó tu que passas? Uma luz que se apagou, um homem consumido pelo fogo do amor, que se fez tudo para todos. Luís Maria Grignion de Montfort. Se observas a sua vida, nenhuma mais perfeita. A sua penitência, nenhuma mais austera. O seu zelo, nenhum mais ardente. Se consideras a sua devoção a Maria, nenhuma mais semelhante à de São Bernardo. Sacerdote de Cristo, manifestou Cristo com a sua vida e comunicou por todo lado a sua palavra. Incansável, só na sepultura encontrou descanso. Pai dos pobres, protetor dos órfãos, reconciliador de pecadores. A sua gloriosa morte é a imagem da sua vida. Morreu como viveu. Maduro para Deus, voou para o céu a 28 de abril do ano do Senhor 1716, com a idade de 43 anos. Ora, esta inscrição é um breve resumo de toda a sua vida e os seus seguidores, imediatamente após a sua sepultura, ali a colocaram e hoje ainda a podemos ver. Pela minha passagem em França, nas várias vezes, e tendo aí residido durante 2 anos, uma espécie de, dizia eu, o guardador do túmulo de São Luís Maria Grignion de Montfort, uma vez que trabalhava nessa basílica, onde está sepultado, que é também uma igreja paroquial, deparando-me com esta inscrição, tudo isto me fala, portanto, de um homem enamorado por Deus.
Morreu apenas com 43 anos, mas com uma vida cheia. Se esta inscrição, que foi colocada poucos dias depois da sua morte, vamos um pouco às suas origens bretãs. E esta é a segunda etapa da vida de Montfort, 1706 até à hora da sua morte. Pregou cerca de 200 missões na região denominada Vendée e Bretanha, 200 missões que normalmente demoravam entre 15, 3 semanas, um mês. Durante este percurso ele fixava-se numa paróquia, animava exatamente reconciliando os pecadores, da inscrição do epitáfio do túmulo, reconciliando os pecadores, dedicando muito tempo à confissão e à pregação, animando assim os cristãos das paróquias neste zelo ou neste amor a Jesus Cristo. É exatamente numa destas missões que ele chega a São Laurent-sur-Sèvre no dia 1 de abril de 1706. A 5 de abril começa a missão em São Laurent-sur-Sèvre e ele, que já tinha tido alguns episódios de doença, seja quando estava em Paris, seja em 1705, quando estava na zona de Nantes, ele que agora tem de novo uma grave doença, ou esta doença se manifesta de novo. Começada a missão em 5 de abril, pelo dia 21 de abril começa a ficar mais doente, no dia 25, segundo os historiadores, ele caiu de cama e assim ali vai ficar no presbitério, na casa da paróquia, onde vai morrer então em 28 de abril de 1716. Vemo-lo, portanto, a morrer como viveu, a trabalhar. Apenas uns 3, 4 dias de cama antes da sua morte, exatamente imitando o zelo de Jesus Cristo, trabalhou até ao fim. E aqui recordo as palavras de Jesus: devo trabalhar como meu Pai trabalha sempre, também devo trabalhar para levar a salvação. Homem sem descanso, sempre a deslocar-se então a pé, raramente apanhou outro meio de transporte, a não ser um navio que o levou a uma ilha para aí pregar, fazer pregações de missões também. Vemos-lo sempre a deslocar-se pela Bretanha, pela Vendée e, inclusive, a Roma, durante este seu percurso. Há um bocadinho referi o seu amor a Maria, que se manifesta na peregrinação que fez a Loreto. Mas, uma vez mais, vemos este seu zelo visitando um santuário que lhe era caro. Depois de peregrinar a Loreto, peregrinar a Roma, antes de voltar a casa, ele tinha passado por um outro grande santuário, Notre-Dame des Ardeliers, na cidade de Saumur, onde ele passará a ir várias vezes durante a sua vida. É um santuário onde vemos uma pequenina estátua de cerca de 20 centímetros, uma Pietà, Nossa Senhora com o seu filho morto nos braços. Neste pequeno santuário, dentro desta pequena estátua, ele vai nutrir o seu zelo e o desejo de uma companhia para continuar a sua obra. E digo diante desta pequena estátua porque ele mesmo incentivou uma peregrinação àquele santuário para pedir a graça de uma companhia para continuar esta obra. A obra que ele tinha iniciado. Temos, portanto, um Montfort missionário, que não é um homem de teoria, mas um homem de prática. As obras que escreveu, foi escrevendo exatamente durante estas missões. Um homem que se preocupou então a evangelizar o povo de Deus, e é neste contexto que ele então apresenta a devoção mariana como um meio eficaz e necessário para melhor evangelizar o povo de Deus.
Ora, estas missões de Montfort eram caracterizadas exatamente por alguns símbolos também, e concretamente o Calvário. Ainda hoje, passando pela Bretanha e pela Vandeia, em qualquer aldeia por onde passou São Luís de Montfort, e durante as 200 missões passou por muitas aldeias e cidades, estando aí a residir durante 2 anos, fui conhecendo vários calvários. Alguns ainda se mantêm, desses que São Luís Maria Grignon de Montfort construiu e mandou construir durante as suas missões, pois em todas as missões normalmente era construído um calvário para assinalar a missão, tal como se passou entre nós durante várias dezenas de anos, quando os missionários visitavam uma paróquia, aí era colocada uma cruz para assinalar o acontecimento. Neste caso, eram construções públicas, fora das igrejas, nas encruzilhadas dos caminhos, ou à beira de um caminho, ou num outro local, como acontece com São Lourenço-Recevre, onde foi construído um grande calvário, num local preciso, onde o povo tivesse acesso. Mas o grande calvário da vida de São Luís Maria Grignon de Montfort foi um outro calvário que o tornou famoso e que ainda existe hoje, o Calvário de Pontchâteau. E aqui temos um episódio marcante da vida de Montfort que o fez muito sofrer, mas sobretudo onde o vemos manifestar o seu zelo pela obediência ao Vigário de Cristo, pela obediência ao seu bispo, pela obediência à cruz. Estamos no ano 1709, São Luís Maria Grignon de Montfort prega uma missão em Pontchâteau. Aí começa uma construção, motivado pelo desejo do povo, começa uma grande construção que é o Calvário de Pontchâteau, com imagens em tamanho natural, com uma cruz de cerca de 3 metros de altura. Procura construir ali um monumento que seja visível. Estamos a uns 15 km do mar, num local plano, Pontchâteau. Procura construir um calvário que seja visível a longa distância. Durante meses e meses, um inverno inteiro, entre 1709 e 1710, trabalha-se arduamente na construção daquele calvário. Até ao dia 13 de setembro, em que estava tudo preparado para inaugurar o Calvário, exatamente no dia de exaltação da Santa Cruz, a 14 de setembro. Eis que, no dia 13, quando já tudo está preparado, e depois de tanto trabalho que envolveu cerca de 10.000 pessoas, segundo os historiadores, pessoas a acartar pedras, a erguer uma grande montanha onde construir o Calvário, porque não existia a montanha, era preciso construí-la, cavando fossos à volta e levando a terra fazendo exatamente um monte para aí construir o Calvário. Eis que no dia 13 chega uma ordem do bispo de Nantes. Segundo um decreto real de Luís XIV, este Calvário não pode ser inaugurado. Isto envolveu, portanto, o rei Luís XIV porque, segundo algumas más informações, este Calvário poderia ser um local que ameaçava a segurança da costa francesa. Estava ali perto da costa e más informações colocaram aí uma questão política. Ora, o bispo de Nantes, recebendo o decreto real, tem que fazer conhecimento disto ao sacerdote, Luís Maria Grignon de Montfort, que então no mesmo dia 13 viaja de Poitiers, viaja até Nantes desde Pontchâteau para, num face-a-face com o bispo de Nantes, esclarecer a situação. E este confirma, não pode inaugurar o Calvário. Lá regressa ele, triste com o sucedido por causa do povo que tanto trabalhou para a construção. Além de não poder inaugurar, o Calvário tem que ser todo destruído. E assim acontece. Até que, já no século XIX, um sacerdote da diocese onde se encontra este território, Pontchâteau, reergueu, segundo aquilo que Montfort tinha projetado, pelos desenhos e pelas descrições que tinham sido feitas, reergueu o grande Calvário, um Calvário que hoje pode ser visitado e é um dos centros de peregrinação daquela região, sobretudo tendo em conta
Estamos ali na Bretanha, numa região próxima do mar, onde há muita gente de passagem a caminho do interior, e aí os monfortinos, neste momento, continuam a trabalhar, perpetuando assim um grande desejo de Monfort. Mas falo deste Calvário exatamente para assinalar uma das características de Monfort, a sua obediência. Obediência ao seu bispo e o grande amor à cruz. Afinal, ele não tinha nada a perder. É certo que isto o deixou triste, mas não tinha nada a perder. A obra era de Deus, portanto, ele aplicou-se a essa obra e, tal como a mandou construir, ela foi destruída. Afinal, é o trabalho do missionário, preocupar-se exatamente com a salvação do povo, preocupar-se com a salvação e em construir, e também estando aberto às contrariedades, como foi o caso. Temos, portanto, um homem enamorado pela cruz. A sabedoria encarnada passa por ali, passa por esta cruz. Esta é um pouco a vida de Monfort, de onde realmente surge uma espiritualidade que a Igreja continua nos dias de hoje e da qual os pontífices foram falando ao longo do tempo. Uma vez que este São Luís Maria Grignion de Montfort foi reconhecido pela Igreja como sacerdote de Cristo e grande missionário, esse reconhecimento foi feito publicamente em 1888, quando ele é beatificado, e em 1947, quando ele é canonizado e uma estátua sua é colocada dentro da Basílica de São Pedro, onde ainda hoje a podemos admirar. Portanto, trata-se de um homem que não apontou apenas mais um caminho, mas um caminho que a Igreja reconheceu como profundamente válido para manifestar, digamos assim, o grande amor a Jesus Cristo e para desenvolver a identidade do cristão, isto é, de cada batizado. Então, aquele homem do qual surgiu o lema Totus Tuus é, antes de mais, um homem zeloso, grande missionário, homem zeloso pela evangelização das almas, homem zeloso para que o reino de Deus chegue a todo lado. Claro, e tal como aconteceu na encarnação, tudo passou através de Maria. Também a evangelização atualmente, ou no tempo de Montfort, e ainda hoje, bem o sabemos, passa através de Maria também. E ele mesmo vai usar essa expressão. Foi através de Maria que Cristo veio ao mundo e é através dela que ele deve continuar, ou que este reino de Cristo se deve instaurar no mundo nos dias de hoje. Ora, aqui se insere então aquilo que Montfort, ou qual é a originalidade da doutrina monfortina. Este homem que foi beatificado, canonizado, foi referido, não há muitos anos, por um grande devoto dele e da sua espiritualidade, num documento, A Mãe do Redentor, Redentoris Mater, de 1987, São João Paulo II fala deste homem, dizendo: é-me grato recordar, dentre as muitas testemunhas e mestres de tal espiritualidade, a espiritualidade da consagração, a figura de São Luís Maria Grignion de Montfort. E continuou o Papa: porquê afinal? Porque afinal recordar este homem? O Papa explicita isso quando diz: o qual propõe aos cristãos a consagração a Cristo pelas mãos de Maria, como um meio eficaz para viverem fielmente os compromissos batismais. Ora, a espiritualidade monfortina, então, toca este ponto essencial: os compromissos batismais. E São João Paulo II refere isso de modo muito claro.
propõe aos cristãos a consagração a Cristo, pelas mãos de Maria, como meio eficaz de viverem fielmente os compromissos batismais. Isto escreve São João Paulo II no número 48 da Redentoris Mater. Tendo falado um pouco das origens, da missão e concluindo um pouco esta nossa apresentação com esta citação do Papa São João Paulo II, certamente ficamos atraídos cada vez mais por esta figura para continuarmos a aprofundar esta doutrina e como este santo a propõe a toda a Igreja. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.